Iniciaram os julgamentos pelo Tribunal do Júri no estado da Paraíba do ano de 2022 e o confronto entre os promotores e advogados criminalistas permanecem vigorando com suas atividades conflitantes. O promotor de justiça Dr. Marinho Mendes, que possui vasta experiência em tribunal do júri, recebe em seu gabinete por mais uma vez o advogado Adailton Raulino e os ânimos quase se exaltaram durante a discussão do tema. Mas de toda forma foi um encontro que nos trouxeram aperfeiçoamentos e aumentos nos conhecimentos práticos do Tribunal do Júri. O advogado Adailton Raulino Vicente da Silva, conforme consulta nos meios disponíveis, possui defesas em mais de um processo, ou seja, em 1080, figurando como defensor na maioria das vezes nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. E nós da Jampa Mil Graus, por mais uma vez, viemos prestigiar e acompanhar os trabalhos dos operadores do direito na cidade de Pedras de Fogo, Paraíba. Estamos aqui, né, doutor Marinho, mais uma vez. Agora, vamos falar sobre o Tribunal do Júri, já que as pessoas sempre querem escutar sobre isso. Tanto os alunos, como os advogados, querem saber sobre o Tribunal do Júri. Eu me lembro, a primeira vez que eu o conheci foi no Tribunal do Júri de Sapé. Isso tem uns 16 anos. Estava lá aguardando o julgamento, o promotor não tinha chegado. Eu acredito que seja a primeira vez que o senhor se atrasou nesse tempo. O promotor não tinha chegado até o local, aí fiquei fora do fórum. Quando chegou uma pessoa numa moto simples, de calça jeans, com a mala grande na garupa da motocicleta, e perguntou para mim: é aqui que é o Fórum de Sapé? É aqui que vai ter um tribunal do júri? Eu falei: sim, mas só que o promotor não chegou até agora. Foi desse jeito lá, para essa pessoa. Aí ele olhou para mim e falou assim: pois agora então vai ter. E era o senhor. Então muitas pessoas o temem a forma de o senhor até fazer pergunta para as testemunhas de defesa, para o réu. Mas não deve ter medo, porque o senhor está buscando a real elucidação do fato. Então também acontece de outros defensores ter aquela precaução, aquele cuidado em poder enfrentá-lo. Mas se estiver bem preparado, conhecer o processo, não terá dificuldades nenhuma. Porque apesar do senhor ser uma pessoa que veio de origem humilde, passou em 2 concursos públicos difíceis, que é o de juiz e de promotor de justiça, é uma pessoa que trata os outros com educação, com polidez. Então, às vezes, pelo fato de fazer perguntas em tom áspero aos réus e às testemunhas de defesa, não quer dizer que temos que ter tanto medo desse promotor de justiça, Dr. Marinho Mendes, que eu conheço há anos e já fizemos muitas defesas no Tribunal do Júri, e o senhor do outro lado, do lado da acusação. O confronto, as divergências existem, mas não podemos fazer com que, posteriormente ao julgamento, se tornemos inimigos. Entendo o seu posicionamento, tenho as dificuldades realmente, como todos os outros profissionais operadores do direito têm, porque o senhor foi militar do Exército, o senhor foi sargento, entende de armas, entende de balística, entende da posição do corpo quando recebeu os disparos. Se uma pessoa, um advogado, um defensor for enfrentar o Dr. Marinho no Tribunal do Júri, tem que ter essas precauções, porque às vezes alega uma legítima defesa, alega uma situação diferente do que consta na denúncia, mas tem que saber que do outro lado, representando a sociedade, representando o Ministério Público, está o Dr. Marinho Mendes, que conhece de balística, que conhece de armamento, que conhece de religião também, né? Tem esse aspecto aí. É uma pessoa que já fez teologia, além de ser formado em Direito, tem um curso de teologia. Então, não é um promotor
que não conhece essa forma diferente do povo, esse acesso que o senhor tem às pessoas mais humildes, quando termina o julgamento ou começa o julgamento, nota-se os comentários, a forma como o senhor chega e conversa com as pessoas mais humildes. Inclusive, nos cumprimentos, nunca esquece do porteiro, do zelador, da copeira, daquela que faz o café. Sempre os cumprimenta. É isso aí, doutor Mário. Eu tenho um respeito muito grande pelo senhor, mas temos que entender que o senhor é um promotor de justiça e eu sou advogado criminalista. Doutor Adailton, o senhor fala e me traz um assunto muito importante, que é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri hoje, em determinadas cidades, praticamente não existe. As pessoas não valorizam, as pessoas não prestigiam, porque às vezes o promotor não é do ramo, tem promotores que não gostam do júri, tem promotores que não se dão com o júri. E advogados também que às vezes não existem no lugar. O júri já foi muito bacana em tempos passados, com grandes nomes, e eu não sou um grande nome, nem médio nome. Entretanto, eu acho que um processo do júri é a coisa mais séria do mundo, mais importante do mundo para a justiça e para a sociedade. E é por isso que eu sou, às vezes, me desculpem os advogados, não tenho nada contra nenhum advogado, nem digo para ferir os advogados. É porque me dói estar perguntando para uma pessoa que matou, às vezes friamente, uma pessoa está se perguntando com jeito, com leveza, com muita educação, quando ele nem entende isso, quando ele entende que isso é uma fraqueza de quem está lhe perguntando. E o Tribunal do Júri é algo que precisa ser vivo, que precisa ser forte, que as pessoas precisam saber que quem mata tem que pagar, doutor Adailton. Que quem mata não pode ser bem tratado e etc. não. Que quem mata tem que pagar, e pagar uma pena alta, não é peninha não. Como eu disse de novo, excelência, eu não defendo o crime, eu defendo o direito. Então, muitas das vezes, até o senhor fica contrariado, que recorre da sentença, recorre da decisão dos membros do conselho de sentença, porque muitas das vezes eu consigo o quê? O homicídio privilegiado, que a pena é reduzida, a legítima defesa, a inexigibilidade de conduta diversa. E quando acontece isso, o senhor sempre recorre, o senhor sempre interpõe um recurso para que seja reformada a sentença. Agora, o que acontece? Nós, advogados, como somos procurados, temos que exercer o direito, temos que ver as possibilidades que podem melhor se encaixar para o réu. Porque existe, às vezes, um motivo. Existe o homicídio privilegiado, que é sob forte, violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Existe também, por parte de Vossa Excelência, querer que seja homicídio qualificado, que aí a pena se torna maior. Para se progredir de regime também se torna mais difícil. Então a defesa não só pleiteia a absolvição, como também homicídio privilegiado, homicídio simples, para que a progressão não seja de 2/5 e não seja de 3/5 em caso de residente específico. Então o trabalho da defesa não é só em absolvição, mas também em outras situações que fará com que o réu seja posto em liberdade ou, se não, por pouco tempo ficará na cadeia. Eu concordo com o senhor, não com o que o senhor diz, porque o que o senhor diz para mim está errado. Quem mata, e 99% o senhor sabe disso, 99,99% mata por maldade, mata porque
está no sangue, está no eu dele de matar. E essas pessoas precisam ser punidas severamente. O cara mata um e daqui a 3 anos está na rua, 2 anos está na rua, e a família do que morre. Tem advogados que dizem que não, porque a gente não pode estar esforçando demais no júri, não pode. E eu me esforço no júri para condenar, porque eu sinto que a família que perdeu uma vítima não tem esse entendimento de bonzinho, de qualificado, disso e daquilo. Ele quer a punição, que é o justo. Você tirar o bem maior de uma pessoa, que é a vida, e pegar 3 anos, aí vira brincadeira. Os Estados Unidos, nós discordamos de muitas coisas dos Estados Unidos, mas uma das modalidades que nós concordamos é com a pena. O cara mata e ele vai ser punido. O cara mata e ele não vai ser absolvido, não. E às vezes já vimos tribunal do júri com medo. Aqui já tivemos julgamento com medo. As pessoas com medo e absolveram. E eu digo isso com toda certeza. Tinham 3 irmãos aqui que eram terríveis na época deles. E mataram uma pessoa. Um foi preso aqui em Pernambuco e veio a júri, foi condenado. E o outro, no mês seguinte, na data seguinte, as pessoas com medo, porque tinha um matador daqui que ia a júri, e as pessoas estavam com medo, absolveram essa pessoa. Então, o cara matou, tem que ser punido. E ele mesmo, na cabeça dele, ele acha isso, para ele se sentir mais leve depois do cumprimento da pena. Porque quem mata e acha que não fez nada é perigoso. Eu discordo do senhor, Excelência, pelo seguinte: acontece muito, às vezes, de ocorrer homicídio privilegiado. O que é homicídio privilegiado? A pessoa se encontra na sua residência, o homem, o pai, quando assaltantes, ladrões entram na residência, comete o roubo e resolve estuprar a filha. E ele, com revólver de fácil acesso, deixa de praticar o ato de homicídio ou de matar os delinquentes para não pôr em risco maior a família. Mas quando os infratores, os tarados, os ladrões viram as costas, ele atira nas costas e mata todos eles. Aí não é legítima defesa. Mas os jurados vão condenar uma pessoa dessa? Jamais. Por isso que com a lei 11.689, com o advento da lei, em 2008, a legítima defesa, a decisão dos jurados em absolver o réu, tem que ter esse quesito obrigatório. Porque não é só condenar, não é só legítima defesa, é inexigibilidade de conduta diversa. É uma situação que qualquer pessoa pode sentar no banco dos réus, qualquer pessoa pode ser julgado pelo tribunal do júri. Porque existem várias circunstâncias que o senhor mesmo sabe, que o senhor não vai poder pedir absolvição sumária, sendo que nessa situação de homicídio privilegiado, mesmo sabendo que a sociedade vai absolver, o senhor tem que pedir que seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então, qualquer pessoa pode sentar no banco do réu e deve ter a possibilidade, sim, caso que a sociedade entenda que deve ser absolvido, porque é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 38. Entendo o senhor, no seu posicionamento, ser severo, mas deve se alertar a isso, Excelência, deve se alertar a isso, que tem que ser absolvido em certos casos. Não é dizer que todo homicídio deva ser condenado. Existem situações que devem ser absolvidas. Eu não conheço nenhuma situação, e nesse caso aí, eu jamais denunciaria um pai de família que, defendendo a honra da sua filha, da sua esposa, mata
um fora da lei, um estuprador. Esse homem aí não é para ser processado, não. E eu não processo. Então, nesse caso aí, nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de pessoas que bebem com o outro e discutem e matam. Do outro que, por uma discussão, por uma indiferença de nada, mata a pessoa. Então, essas pessoas têm que ser condenadas, pois, se a gente for absolver, eu fico pensando, como é que a gente vai viver daqui no tempo, já que não se pode condenar ninguém? Excelência, quem tem que decidir é a sociedade. A sociedade, às vezes, sabe mais da história do que o promotor de justiça, do que o advogado. Sabe se realmente, como ocorreu e se é o autor ou não é o autor. Muitas das vezes, a pessoa não é o autor do fato, não é o autor do crime. E assim mesmo, são condenados. Mas o processo no tribunal do júri, quem decide são 7 jurados, escolhidos numa lista de 25, que são pessoas da sociedade, que hoje, conforme essa lei 11.689, cada ano tem que se renovar os jurados. Não é igual antigamente, que ficava por muito tempo aquelas pessoas que julgavam pelo tribunal do júri. Então é isso. É um posicionamento que deve ser discutido até em tribunal do júri. Vai ser difícil de eu entrar em entendimento com o senhor. Eu estive aqui por outras vezes, inclusive demos a entrevista para esse repórter que está aqui à nossa frente, sobre violência doméstica, sobre também o Estatuto da Criança e Adolescente, mas nesse aspecto do Tribunal do Júri nós ainda continuaremos a nos discordar. Concordo naquele trabalho que está sendo feito em relação às crianças, aos adolescentes, concordo também em combatermos a violência doméstica. Agora, não posso concordar de forma alguma, apesar de já conhecer o senhor, já estamos em confronto há 18 anos. Já estamos em confronto. Não concordo até hoje com o seu posicionamento, Excelência. É um direito seu. Entretanto, nós vamos continuar lutando. Eu vou continuar lutando pela vida, pela punição de quem mata, e o senhor vai continuar lutando pela absolvição de matadores. Isso é o meu entendimento. Não quer dizer que eu estou pedindo a absolvição do matador. Muitas das vezes, o senhor sabe disso, apesar do senhor não concordar, são pessoas que não confessaram o crime, não confessaram, porque quando eu falo fato, porque existe a exclusão de ilicitude, então não deixa de ser crime esse fato. Mas entende o senhor ali fica esgotando, desculpa eu estar falando assim, mas é necessário, mas o senhor fica esgotando o último segundo da sua fala, lendo o inquérito policial, que sabemos nós, operadores de direito, que não é tão importante como o que é do contraditório. Lendo o inquérito policial e consegue condenação em cima de inquérito policial. Isso entristece nós, operadores do direito, porque sabemos que o contraditório tem que ser respeitado, tem que ser respeitado o artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz que o que tem que se dar valor é nas provas obtidas durante o princípio do contraditório, da oralidade e da judicialidade, e não só meras informações obtidas na delegacia de polícia. E interessante, doutor Dailton, durante 20... Acho que isso aqui vai 2 horas. Durante 20 e poucos anos que eu atuo no Tribunal do Júri, nunca tive uma sentença contra, absolvendo ou mandando a novo júri um réu que foi condenado. Mas todas as vezes que nós perdemos o júri e recorremos, todas, sem exceção, o tribunal manda novo júri. Então eu entendo que eu estou com a razão. Entendo que em determinados momentos o júri fraqueja, como foi o caso falado aqui. O irmão foi condenado e o outro, que era tão culpado quanto, com a prova dizendo ele esteve lá em casa após a morte, ele falou, eles beberam a noite toda comemorando, e aí o jurado absolve.
O jurado, ele tem por obrigação de fazer justiça. E às vezes o jurado não é culpado, não culpa o jurado. Entretanto, naquela situação, o jurado ele teve razão. Teve situações que nós desconhecíamos, de pessoas sendo ameaçadas e tiveram que votar. Isso nós recorremos e com certeza o tribunal vai mandar novo júri. Excelência, desculpe interferir, mas acontece também que não só, como o senhor está dizendo aí, que pessoas vão atrás de jurados, parentes de vítimas também vão atrás de jurados, vão lá conversar, pedir para condenar. Então não é só pedindo pela absolvição, inclusive, por minha parte, por parte de vários advogados, não se vai nenhum desses advogados, não se vão nenhum desses advogados atrás de jurados para pedir absolvição. E nesse caso que o senhor está dizendo aí, eu não sou advogado da causa, mas tem que entender também que às vezes é o contrário, é os parentes das vítimas que vão atrás dos membros do Conselho de Sentença. E eu também recorro, o senhor sabe disso, eu não deixo de recorrer não. E consigo outro julgamento às vezes, consigo diminuição da pena quase sempre, e também a possibilidade, né, de um outro regime, um regime mais brando, uma pena que não seja tão alta conforme se é efetivada, que é feita, né, que é realizada pela juíza de direito ou pelo juiz, se for o caso. Mas eu acho bom a gente parar por aqui, sabe por quê? Porque senão vai 1h30 pela acusação, 1h30 pela defesa, aí depois mais uma hora de réplica, tréplica, e vamos deixar para os novos julgamentos. É. Muito obrigado. De nada, e muito bom.